Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Estamos, neste momento, dando início ao segundo encontro sobre o papel da enfermagem obstétrica, neonatal e obstetriz na saúde catarinense. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por proposição da excelentíssima senhora deputada estadual Ana Paula Lima, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em parceria com a Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, e com a Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras, Neonatais e Obstetrizes, a Benfo, Seção Santa Catarina, realizam o segundo encontro sobre o papel da enfermagem obstétrica, neonatal e obstetriz na saúde catarinense. O objetivo deste encontro é discutir as tecnologias leves ou não invasivas como identidade da enfermagem obstétrica, neonatal e obstetriz, além de contextualizar a rede cegonha como política pública potencializadora da atuação destes profissionais. Formação profissional, o enfoque de gênero para o cuidado e o óbito neonatal serão assuntos desenvolvidos neste encontro, além da troca de experiências que as oficinas previstas irão proporcionar. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neudi Sareta. Senhora tesoureira da Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras, Neonatais e Obstetrizes, a Benfo Nacional, Maria Emília de Oliveira, neste ato, representando a senhora presidente Cleide Ventura. Senhora enfermeira presidente da Associação Brasileira de Enfermeiras Obstetras Neonatais e Obstetrizes, a Benfo Santa Catarina, Juliana Jacques da Costa Monguilhote. Senhora enfermeira Evangelia Cotizias Aterino dos Santos, neste ato, representando a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Corém, Santa Catarina, Elga Bresciani. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional. Brasil nos une.
Convidamos para fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neudi Sareta. Muito bom dia a todas e todos que estão aqui nesta bela manhã para esse encontro. Queria começar destacando a imagem que eu vi quando eu entrei aqui. Agora essa imagem foi espalhada por aí. Estava na primeira fila aqui, os 3 bebês, né? Uma menina e 2 meninos, eram isso, né? Uma menina, 2 meninos que estavam aqui com as mães, agora estão lá atrás os bebês, mas eu acho que simboliza um pouco, né? Aqui um pouco esse encontro também dessa manhã, nesse segundo encontro sobre o papel da enfermagem obstétrica, neonatal e obstetriz na saúde catarinense. É uma alegria para nós da Comissão de Saúde, por proposição da deputada Ana Paula, que já estará aqui conosco. Hoje e agora, nesse momento, também tem a abertura da nossa sessão ordinária. Então, a deputada Ana Paula, que é da mesa, teve que fazer a abertura dessa sessão, vai estar aqui depois, durante todo o evento, estará aqui em seguida, mas por proposição da deputada Ana Paula e aprovação nossa na Comissão de Saúde, de forma unânime, mais uma vez, já no ano passado também apoiamos esse evento, aqui com as entidades que estão aqui representadas aqui na mesa. Quero cumprimentar todos de forma muito carinhosa. Esperar que esse encontro possa ser de altíssimo proveito a todos que estão aqui presentes. O Brasil ainda é um país campeão de cesáreas, então a gente ainda precisa refletir bastante sobre isso, sobre o debate sobre incentivo do parto normal. Há dias atrás nós estivemos ali no IFSC, no campus aqui de Florianópolis, né, professora? Depois você vai falar provavelmente sobre isso, né? Estava aí com o bebê no colo e visitamos lá então aquilo que será o primeiro centro de parto normal, né, de Santa Catarina, que está ali sendo articulado, levado adiante, né? Então, ações importantes que a gente quer apoiar, incentivar, fortalecer a rede cegonha, né, que é uma política do SUS, importante. Aliás, essa semana é a semana, no dia 7, é o Dia Mundial da Saúde. Ontem ainda, quando usei a tribuna da Assembleia Legislativa, fiz questão de fazer uma fala sobre a importância, né, do Sistema Único de Saúde, no contexto esse que, na verdade, a gente poderia chamar do maior plano de saúde do mundo, né? Nenhum país do mundo tem um plano de saúde tão grande e abrangente quanto o SUS, mas que precisa de fortalecimento. Nós estamos com frequência ouvindo a questão de investimento de saúde. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa nós mudamos a Constituição de Santa Catarina, aumentando o recurso do mínimo de 12% para 15% no investimento na saúde, de forma escalonada. Infelizmente, já no primeiro ano da emenda constitucional em vigor, não foi cumprido, pelo contrário, até o governo acabou entrando com uma ADIM, com uma ação de inconstitucionalidade, o que é uma pena, porque nós precisamos achar forma de garantir mais recursos para a saúde. Inclusive, agora tramita nesta casa e aprovamos na Comissão de Saúde na semana passada, sobre a minha relatoria, projeto de lei do deputado Fernando Coruja, que estabelece inclusive a forma de repasse mensal dos recursos da saúde em forma de duodécimo, de forma a garantir que efetivamente os recursos da saúde sejam repassados mensalmente. Então nós temos uma série de demandas que estão aí colocadas na mesa, no debate, para a gente realmente ajudar a melhorar a saúde dos catarinenses. Eu tenho a certeza aqui que esse encontro, e pelos temas que aqui estão colocados, vai fortalecer não só a enfermagem, as profissionais, os estudantes que estão aqui, que serão os profissionais de amanhã, mas a saúde como um todo, que é isso que nos importa. E, portanto, eu desejo aqui um bom evento, um bom seminário, um bom encontro, e que desse encontro, como eu disse, possa se
tirar mais luzes ainda para fortalecer esse papel, de fato, da enfermagem na saúde catarinense. Um bom encontro a todos. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra senhora enfermeira, presidente da Associação Brasileira de Enfermeiras Obstetras Neonatais e Obstetrizes, Abenfo Santa Catarina, Juliana Jacques da Costa Monguilhote. Bom dia. Eu vou só, desculpa, Juliana, vou ser indelicado aqui, mas antes de você começar, eu queria chamar a deputada Ana Paula, já mencionamos antes, e agora nós vamos nos revezar. Eu estava aqui enquanto ela foi lá, agora eu vou lá e ela fica aqui e assume, inclusive, aqui a coordenação dos nossos trabalhos, deputada Ana Paula. Então, bom dia a todos. É um presente, uma responsabilidade imensa estar aqui falando em nome da Abenfo Santa Catarina. Amanhã à tarde, essa diretoria vai tomar posse, então, da gestão de 2018 até 2020. E é com muita alegria que a gente participou da construção de todo esse segundo encontro e também do primeiro. Cada rosto que a gente vê aqui é uma esperança de melhora da qualidade da assistência obstétrica, né? A gente sabe que não só o enfermeiro obstétrico e a obstetriz são importantes, mas também os técnicos de enfermagem, né? Assim como a equipe de enfermagem como um todo é importante na mudança desse modelo, que é o que a gente espera, né? Reduzir as intervenções necessárias e, assim, aumentar a segurança para a mulher e para o bebê. Então, é com muita alegria, né, que a gente começa esse encontro. Espera que cada momento, cada palestra seja muito rico e que daqui saiam novas sementes. O caminho é longo, mas a gente tem trabalhado para conseguir mudar, sim, a nossa realidade. E, como o deputado, né, comentou, vocês vão ver que vai estar passando alguns abaixo-assinados e o que a gente espera é que deles saia uma moção depois, que vai ser encaminhada pela deputada Ana Paula, em favor do Centro de Parto Normal aqui no estado de Santa Catarina. A gente sabe que muitos municípios precisam, tem peregrinação ainda das gestantes por falta de leitos nas maternidades, e a gente acredita, sim, no modelo da Rede Cegonha, que é com os centros de parto normal, atendendo as mulheres de risco habitual, e pela assistência da enfermagem, né? Assistência direta e gestão do enfermeiro obstétrico com apoio de toda a equipe de enfermagem. Então, vão passar abaixo-assinados de Criciúma, Lages, Joinville, e Blumenau e Florianópolis. Aqui de Florianópolis, então, o que nós temos é um projeto de um centro de parto normal escola, onde a Secretaria Municipal de Saúde vai ser a proponente do projeto para receber o recurso e o IFES que vai ser um parceiro, né? Então, na doação do terreno. O caminho é longo ainda, a gente está estudando as parcerias, os hospitais de referência, mas muitos passos já foram dados. E, dentre eles, agora, a mobilização da comunidade é extremamente importante, né? Então, a gente pede que vocês assinem. Depois, a gente vai estar disparando aí nas redes sociais o link para o abaixo-assinado digital. E aí, se vocês puderem também encaminhar para os grupos, né, e pedir apoio nesse sentido, é extremamente importante, né? A gente sabe que tem uma parte muito política, né, de tudo isso, de estar conseguindo terreno, de estar conseguindo recurso, e é preciso que o Ministério veja que os nossos municípios querem um centro de parto normal. Então, a gente conta com o apoio de vocês também nesse sentido, e a Abenfo deseja um ótimo encontro a todos. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra senhora enfermeira Evangelia Cotizias Aterino dos Santos, neste ato representando a presidente do Conselho Regional de Enfermagem Corém Santa Catarina, Elga Bresciani. Todas, gostaria de saudar, inicialmente gostaria de saudar a nossa excelentíssima deputada e querida colega enfermeira obstétrica, a deputada Ana Paula Lima, que tem se
que tem demonstrado ser uma grande parceira nas bandeiras pela qualificação da atenção obstétrica e neonatal no estado de Santa Catarina. Essa é a segunda edição deste evento e ela, como uma proposição dela, em conjunto com várias entidades, especialmente a ABENFO de Santa Catarina. O COREN, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, sente-se orgulhoso e honrado de estar aqui fazendo parte desta mesa, que também está integrada pela presidente da ABENFO de Santa Catarina, minha querida ex-aluna Juliana Muguilhotti, que está no puerpério, acabou de ganhar bebê, mas não deixou de estar aqui presente. Pela também querida colega de universidade, minha parceira, professora, junto comigo no curso de graduação em enfermagem da UFSC, hoje aqui representando também, com muito orgulho para nós, a Associação Brasileira de Enfermeiras Obstétricas e Neonatais, a ABENFO Nacional, professora Maria Emília de Oliveira. Somos só nós, né? Mas aí dá para falar um pouquinho mais. Eu não poderia deixar de trazer algumas informações, até porque o meu nome tem esse significado, Evangelia, é boa nova. Então, eu queria trazer algumas boas novas. E a pedido da nossa presidenta do Conselho Regional de Enfermagem, também, assim como fez a nossa presidente da ABENFO Santa Catarina, gostaria de convidar todos, e já passando a informação, para assinarem uma moção de apoio aos projetos de lei em andamento na ALESC sobre a enfermagem obstétrica. Vai estar lá embaixo, então eu peço que todos vocês, claro, se concordarem, mas obviamente que vão concordar, vão assinar esta moção. São 2 projetos de lei, é o 323 de 2017, ambos de autoria da deputada Ana Paula Lima, sendo que esse primeiro dispõe sobre a presença de enfermeiras obstétricas e obstetrizes durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que as parturientes forem internadas, e estabelece outras providências. Está aguardando parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Foram solicitadas diligências na Casa Civil e Secretaria de Estado da Saúde, ainda não respondidas. E o outro projeto, que é o projeto de lei 357.5 de 2017, que dispõe sobre a distribuição, o preenchimento e o fluxo das declarações de nascidos vivos para profissionais que realizam parto domiciliar. Está aguardando parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Foram solicitadas diligências externas na SES, Secretaria de Estado da Saúde. Então, peço encarecidamente que todos assinem. Também gostaria de falar aqui, eu creio que em primeira mão, embora já tenha sido publicada no dia 13 de março de 2018, portanto, nem fez um mês ainda, está como a Juliana no pós-parto ainda, bem recente, a resolução do COFEM de número 570, então, de 2018, que coloca que o enfermeiro deverá obrigatoriamente promover o registro de títulos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, este último na modalidade profissionalizante, no Conselho Regional de Enfermagem. Cabe destacar, então, só para título de informação, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina tem feito desde a outra gestão, agora estamos na gestão 2018-2021, iniciamos na gestão passada e estaremos dando continuidade nessa gestão, de uma ampla, e agora é lei mesmo, né, conscientização de todos os profissionais para fazerem esse registro. Fizemos um trabalho junto às enfermeiras obstétricas, junto com a ABENFO, a Seção Santa Catarina, e como resultado, e junto à comissão
que atua aqui junto com a deputada Ana Paula. Então, como resultado, nós temos hoje, que eram 10, 15, hoje nós temos 179 enfermeiras obstétricas inscritas no Corém e o registro de uma obstetriz. E a gente também já pede, né, que todas essas enfermeiras também se associem à ABENFO. Né? A gente sente que a cada ano que passa, como a própria colega Juliana colocou, tem se empreendido grandes esforços, mas muito ainda tem que ser feito. Então, quanto mais fortalecida for a nossa ABENFO, também nós poderemos conseguir grandes mudanças. E então quero parabenizar todos esses enfermeiros que já fizeram seu registro. E a boa nova dessa resolução é que esse registro está isento de taxas, tanto da inscrição quanto da carteira. Ok? E ressaltando e que vocês nos ajudem a divulgar essa resolução, que é recente, junto aos colegas enfermeiros, porque ela abrange não só a especialidade de enfermeiro obstétrico ou obstetriz, é para todas as modalidades de especialização e também mestrado, doutorado. E é obrigatório fazer essa inscrição, inclusive na resolução fala que não posso usar a titulação sem estar inscrito no Corém. Então, isso é uma novidade e que visa a fiscalização também, é claro, e a qualificação do exercício profissional. Esse informe está lá embaixo também, o Corém disponibilizou, então vocês podem pegar, né, lá embaixo onde tem os materiais. E, por fim, desejar, então, que vocês tenham, nesses 2 dias, uma reflexão profunda, que haja troca de experiências e que vocês saiam daqui revigorados, né, como também Juliana já falou, para que, ao voltar para os seus locais de origem, possam estar também multiplicando o que vai ser debatido aqui. E que, com essa força, a gente possa avançar junto com as políticas públicas que estão tão fortes, né? Já há mais de 20 anos a enfermeira obstétrica ocupa uma posição de destaque nas políticas públicas do nosso Ministério da Saúde brasileiro, através do PHPN, que começa lá no ano 2000, depois a Rede Cegonha, que veio com toda a força para a mudança de modelo da atenção, e mais recentemente, que está na programação, o projeto APSION, que envolve 93 hospitais de ensino e de escola no Brasil, e que visa dar um apoio sistemático, metódico e local para mudar essas práticas ainda, né, tão presentes, nocivas, tão presentes no nosso país. Então, desejar a todos um ótimo evento e que vocês possam usufruir da melhor maneira possível. Muito obrigada. Convidamos para fazer o uso da palavra senhora tesoureira da Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras Neonatais e Obstetrizes, ABENFO Nacional, Maria Emília de Oliveira, neste ato representando a senhora presidente Cleide Ventura. Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar a mesa, em nome da deputada Ana Paula, nossa parceira, e em nome da nossa presidente, a enfermeira Cleide Ventura, cumprimento os enfermeiros, as enfermeiras, né, somos maioria, as enfermeiras, as obstetrizes, técnicos de enfermagem, estudantes de enfermagem que aqui estão hoje para que a gente possa discutir e trabalhar um pouco mais em prol das mulheres e dos seus recém-nascidos. A ABENFO Nacional, ela sente-se muito honrada em estar aqui representada, e eu sou tanto a ABENFO Nacional como a ABENFO Santa Catarina, então me sinto assim muito feliz
com essa parceria que a Benfo Santa Catarina vem exercendo com a Assembleia Legislativa, principalmente com a deputada Ana Paula Lima, e com o Corém. E essa parceria tem trazido para a Benfo Santa Catarina, e não só para a Benfo Santa Catarina, mas para as mulheres e os recém-nascidos, muitos ganhos, né? E a Benfo Santa Catarina, ela tem sido pioneira em algumas ações. E uma delas, né, que a nossa querida colega a enfermeira Evangelia falou, é o lançamento da nossa comissão de parto domiciliar planejado, que é uma comissão que faz parte da Benfo Santa Catarina. A Benfo Santa Catarina é a única que tem essa comissão em relação à Benfo como toda, em todas as sessões, em todos os estados. E por essa parceria que a gente conseguiu esse aumento considerável de inscritos, né, enfermeiras obstétricas inscritas no Corém. É um número considerável, mas ele ainda é pequeno. Então, nós temos um número grande de enfermeiras obstétricas no nosso estado e queremos que todas elas estejam inscritas no Corém. Isso é uma garantia, tanto para a enfermeira como para as nossas mulheres recém-nascidas, é uma garantia que ela está sendo bem atendida, que ela está sendo bem assistida. Então, assim, é um prazer estar aqui e tenho certeza que teremos 2 dias muito profícuos, né, e discutindo como poderemos melhorar a assistência e a qualidade da assistência para as mulheres recém-nascidas, suas famílias, aqui no nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigada. Convidamos para fazer o uso da palavra a excelentíssima senhora deputada estadual Ana Paula Lima. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Muito bem-vindos à Assembleia Legislativa. Eu quero cumprimentar Maria Emília de Souza, carinhosamente conhecida por todos nós como Mila, nesse ato representando a nossa presidenta Cleide Ventura, da Benfo Nacional, professora Evangelia Cotizias, também representando nesse ato a nossa presidenta do Corém Santa Catarina, a enfermeira Helga Bresciani, cumprimentar a enfermeira Juliana Jacques, presidenta da Benfo Santa Catarina, ela que é mãe recente, que está com o Mateus aqui, que tem 14 dias, veja bem, um compromisso da Juliana. Muito obrigada por estar aqui, Juliana. O bebê dela está com a avó, com a Janice ali, e ele já está entrando nessa discussão da humanização já desde pequenininho. Dar as boas-vindas também ao enfermeiro Otávio, que veio abrilhantar o nosso evento, que vai ser palestrante na tarde de hoje, aqui ladeado pela nossa querida doutora enfermeira Odaleia, a Rosimeire, que também já está presente aqui, acordou cedinho, já estava aqui, que vai ser a palestrante logo depois dessa mesa de abertura. Também não podia deixar de agradecer aqui a parceria do nosso mandato, do nosso gabinete, da nossa enfermeira querida Luciane Dávila, apaixonada pela humanização do parto, pelo nascimento e trouxe todas essas demandas para a gente. Então, é com imenso prazer que essa casa, mais uma vez, abre o seu espaço para debater temas tão importantes, principalmente das nossas colegas enfermeiras obstétricas, neonatais, obstetrizes, enfermagem catarinense, os nossos estudantes. E é sempre um orgulho para nós propor eventos dessa natureza, porque os laços estreitados com a Benfo Santa Catarina têm rendido bons frutos e têm proporcionado muitos avanços, aqui já elencados, inclusive, por as pessoas que me antecederam. Mais do que nunca, em tempos sombrios que estamos vivendo no nosso país, de perda de direitos, precisamos mais do que nunca estarmos unidas e abertas a um debate construtivo. Se avançamos em 10 anos, 13 anos, principalmente na questão da humanização do parto, da rede cegonha, nós estamos vivendo momentos muito difíceis no nosso país, até na desconstrução de algumas políticas públicas que nós sempre defendemos. Nós temos enfrentado, por exemplo,
a mídia, de uma forma irresponsável, faz um desserviço e mostra partos nada humanizados, partos mal conduzidos e fora da realidade que nós todos pretendemos. Como se não bastasse, a mesma emissora de televisão mostra uma cena de aleitamento cruzado, um completo absurdo de tanto que já debatemos, de tanto que já construímos, e isso na televisão, durante semana passada, eu não sei, me falaram, né, porque me recuso a assistir, a Rede Globo faz mal para a saúde, então, como eu sou defensora da saúde, não assisto a Rede Globo, mas absurdos dessa natureza têm sido veiculados constantemente, desconstruindo tudo, enfermeira Evangelia, tudo aquilo que defendemos, tudo aquilo que preconizamos, tudo aquilo que a gente faz, né? Então, é lamentável que aconteça. Seguimos também em desmontes e hoje temos ameaçado o fechamento do Hospital Sofia Feldman, que foi um hospital 100% SUS, que além de referência na política pública do SUS na área de obstetrícia, e muitos aqui passaram pelo Sofia Feldman, eu participei de visitas lá, aquela realidade que ainda está marcado na minha mente de como são tratadas as mulheres de uma forma humanizada, ele está a ponto de fechar. Ela serviu, inclusive, de campo educativo para a formação de profissionais com engajamento, principalmente na questão dos partos humanizados. Tivemos que mostrar força, por exemplo, quando a enfermagem também se organizou, se mobilizou em todo o território nacional, quando o TRF, da primeira instância, derrubou a liminar que pretendia impedir que os enfermeiros requisitassem exames dentro do protocolo. Veja bem quanto que a gente ainda tem que estar vigilante aos nossos direitos, às conquistas que a enfermagem teve. Inclusive, esses protocolos foram estabelecidos pelos programas de saúde do Ministério. E como se não bastasse, temos a PEC 95, que congela investimentos na área da saúde por 20 anos. Se está difícil agora, vocês imaginem os próximos anos, mostrando um cenário trágico e de mais retrocesso. Mas o nosso principal objetivo de hoje, né, é mostrar experiências exitosas, feitas por vocês, cada uma de vocês, que fazem no dia a dia, que fazem um trabalho exemplar, e avaliarmos a realidade também, além de mostrarmos as experiências exitosas, mostrarmos a nossa realidade e avançarmos também no fortalecimento da nossa categoria profissional. Mundialmente e nacionalmente, temos sido apontadas como profissionais fundamentais para a mudança do cenário da atenção obstétrica, contribuindo para as melhores estatísticas de partos normais, bem como também a redução da morbimortalidade materna e neonatal. Aqui em Santa Catarina, indiscutivelmente, avançamos bastante. E por orientação e sugestão desse coletivo, alguns projetos de lei do nosso mandato tramitam aqui na casa, aqui já mencionado pela enfermeira Evangelia, com o propósito de preservar direitos essenciais para o bom desempenho das nossas obrigações profissionais e para também a gente dar um atendimento humanizado, diferenciado, àquelas mulheres que nós atendemos. É o PL 55, que dispõe sobre as condições adequadas de convivência e repouso ofertadas aos profissionais de instituições de saúde públicas e privadas. A gente vê a realidade dos hospitais em Santa Catarina, os nossos profissionais, eles estão trabalhando e na hora do descanso, bem mencionado, inclusive com relatórios feitos pelo Conselho, estão dormindo em cadeiras, em pedaços de papelão, embaixo de mesas. Isso não é justo. Então, um projeto de lei de nossa autoria para que nas unidades de saúde nós tenhamos um espaço adequado para descanso e repouso. Também tem o PL 293, que veda o funcionamento do curso técnico em nível médio, o curso técnico específico, para a formação de técnicos de enfermagem na modalidade de ensino à distância. Olha, quem trabalha com pessoas, esse curso tem que ser presencial, não pode ser à distância. Então, essa foi uma vitória que nós tivemos aqui na casa, já passado pela Comissão de Constituição e Justiça. Também o PL 323, que dispõe
sob a presença de enfermeiras obstétricas e obstetrizes durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que as parturientes forem internadas. Parece pequeno, mas daqui a pouco eles, quando começa a crise a agravar, eles começam a retirar esses direitos nossos. Então, tem que estar constando em legislação. E ainda, mais um PL é projeto de lei, que dispõe sobre a distribuição, o preenchimento e o fluxo das declarações de nascidos vivos, que é as DNVs, para os profissionais que realizam parto domiciliar. Esse projeto que emergiu de um grande debate feito com esse coletivo, de diversos seminários que a gente organizou, do Congresso do Parto Humanizado, do debate com enfermeiras obstétricas e obstetrizes, que trabalhamos junto com a Secretaria de Estado da Saúde para que pudessem liberar essas declarações de nascido vivo, que era um parto conseguir essas declarações e a gente não entendia por quê. E num amplo debate na Comissão de Saúde, quando eles... Aqui é uma casa que tem mais deputados que deputadas, nós somos 40, nós somos 4 mulheres para 36 homens. Então, é muito difícil falar assuntos dessa natureza, que envolve principalmente as mulheres. E na Comissão da Saúde, quando eu presidia, eu falava para os deputados, se não aprovar essa legislação, as mulheres vão nascer, o parto vai ser em casa. Eles ficaram horrorizados, mas parto em casa, o que é isso, está louca? Eu disse, sempre foi assim. Depois, quando começou o mercado, é que as mulheres começaram a ganhar o parto, os bebês nos hospitais. Mas as mulheres estão optando para ter parto em casa. E nós, enfermeiras obstétricas, temos um papel fundamental nisso também, que tem que ser o desejo da mulher, que ela tenha o bebê aonde ela quiser, inclusive em casa, que é um local seguro. Então, as DNVs, as declarações de nascidos vivos, que era um problema para essas enfermeiras que fazem esse tipo de parto domiciliar, elas não conseguiam, gerando um grande problema para elas e para a família. Então, um grande debate com a Secretaria de Estado da Saúde, nós conseguimos, eu acho que o primeiro estado da federação, se não me falha a memória, né, Evangelia, que conseguiu esse avanço também com questão dessa natureza, fechar um acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. E para finalizar, e citar um poema, querida deputada, enfermeira Luciane Dávila, do sempre querido Eduardo Galeano, que penso que possa nos inspirar, que é o livro dos abraços. Recomendo até tê-los em casa para ler constantemente, chamado O Mundo. Um homem de uma aldeia no litoral da Colômbia conseguiu, certa vez, subir aos céus. E quando ele voltou, ele contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e observou que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, ele revelou. Um monte de gente e um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existe duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que não é meu caso, que nem percebe o vento, e gente de um fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos são bobos, não alumiam, não queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar perto pega fogo. Que possamos incendiar as nossas vidas com o fogo da paixão pela enfermagem, pela nossa profissão, que muito nos honra e que somos imprescindíveis para a saúde pública, principalmente do Sistema Único de Saúde, e que essa paixão, esse fogo da paixão, nos incendia, nos motivam cada vez mais. Eu desejo que nós tenhamos um lindo e um proveitoso evento, que possamos sair no dia de amanhã com boas novas e também aplaudir todas as experiências exitosas que nós, vocês, profissionais da área da saúde, da enfermagem obstétrica, possam revelar no dia de hoje. Muito obrigada pela presença, a gente continua sempre na luta. Convidamos as autoridades da mesa para que retorne à plenária a fim de acompanhar o encontro desta manhã.
Temos um comunicado importante a fazer. Solicitamos aos nossos participantes que não retornarão no período da tarde, registrem sua frequência no credenciamento e entreguem a avaliação e a ficha de inscrição preenchidas na recepção. Para coordenar a mesa desta manhã, convidamos a enfermeira Luciane Dávila. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sempre fico emocionada assim, quando a gente faz os nossos eventos, né? Porque sempre é muito especial, assim, porque a gente sabe com o tamanho empenho que a gente organiza e o carinho e o respeito por vocês todas e todos que estão aqui, né? Querendo assim sempre trazer o que a gente tem de melhor dentro da enfermagem. É um prazer, então, recebê-los todos aqui, em nome do mandato, né, da deputada Ana Paula Lima, que tem essa parceria conosco, esse comprometimento com a enfermagem, em nome da Benfo Santa Catarina, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte, né, dessa associação. Dizer para vocês que fiquem muito à vontade e que seja uma manhã bem proveitosa. Eu queria só fazer um informe de que nós teremos agora, logo após a gente vai passar a primeira conferência, e a gente precisou fazer uma alteração na programação. Nós teríamos, após a conferência, essa primeira conferência, uma apresentação cultural, que vai ser feita à tarde. Então, nós vamos fazer o intervalo do almoço um pouco mais cedo e retornamos também um pouco mais cedo. Retornaremos a 1h, para então fazer a apresentação cultural. Nessa apresentação cultural, vão ter alguns sorteios de anuários de dança, né, que... Pode passar, Elton. Que são exemplares, né, feitos pela própria dançarina, que vai estar aqui conosco. Então, eu peço assim que quem quiser participar do sorteio, que esteja no horário combinado, né, às 13h, para poder participar desse sorteio, tá bom? Eu vou, então, chamar agora a enfermeira, então, colega, enfermeira obstétrica também, a enfermeira Juliana, a nossa presidente da Benfo, para coordenar os nossos trabalhos. Recém-doutora também, a Juliana, né, com uma tese de doutorado linda, que quem puder consultar essa tese dela, tenho certeza que trouxe assim, bastante avanço para nós, que trabalhamos com as mulheres, com as gestantes, e fazemos a preparação para o parto. Então, Juliana, seja bem-vinda para coordenar a nossa próxima mesa, tá bom? Pessoal, enquanto a gente vai fazendo a apresentação então, da conferência, eu vou passar as pastas com um abaixo-assinado. Peço que vocês assinem. Quando terminarem, só colocar aqui na frente, ok? Obrigada. Então, bom dia novamente para quem chegou agora. Eu agradeço a Lu, né, como ela falou, é uma amiga muito especial e alguém que trabalha com muito empenho para que esses encontros aconteçam, né, em nome da deputada Ana Paula. Então, para essa mesa, eu chamo também uma amiga e que amanhã vai tomar posse como vice-presidente da Benfo Santa Catarina. Então, é a enfermeira Rosimeire, que possui graduação em enfermagem, pós-graduação em enfermagem obstétrica e em saúde da família,
É mestre em Saúde e Meio Ambiente e atua como enfermeira obstétrica na Secretaria Estadual de Santa Catarina, Maternidade da Cir Vargas e Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, em Unidade Básica de Saúde. É também docente no curso de pós-graduação em Enfermagem Obstétrica, como professora colaboradora nas instituições IBPEX, UNC e FAG. E a Rosimeire vai estar falando para a gente sobre o APSION, o que é e como a enfermagem obstétrica e neonatal articulam-se nesse processo. Que a gente fique bem atento, porque é muito importante e um tema muito atual para nós. Bem-vinda, Rosi. Bom dia a todos. Acho que eu ia ficar me virando assim de um jeito não muito legal. Primeiramente, agradecer o convite, mais uma vez, estar presente nessa casa. E como a Luciana colocou, a gente sempre se emociona, porque é uma luta muito grande para quem está na obstetrícia há tantos anos, né? Eu já acho que são mais de 20 anos atuando na saúde da mulher. Então, são avanços muito pequenos, assim, mas quando nos permitimos olhar para trás, você entende assim, que é um avanço pequeno, mas que para aquela mulher que passou, né, por aquele cuidado, daquele avanço pequeno que teve, a diferença foi muito grande. Então, a importância de cada avanço, a importância de cada trabalho, e que nós valorizemos cada ação, né, que acontece dentro do nosso município, dentro do nosso trabalho, dentro do estado de Santa Catarina, dentro do Brasil. A deputada Ana Paula, por esse movimento, a Benfo, o Corém, são mulheres, são movimentos de mulheres, né? A gente fala que tem poucos homens, mas já conheço alguns enfermeiros obstetras e neonatais, né? E que também estão na luta, engajados aí para uma melhor assistência no parto e nascimento, né? Tanto das mulheres como do recém-nascido. Eu vim aqui com essa tarefa de falar sobre o APSION. Então, como foi apresentado, eu trabalho na Maternidade da Cir Vargas, e a gente também é uma das instituições, vocês vão estar tomando conhecimento, mas não vim para falar da instituição, a gente veio falar mesmo do andamento do projeto APSION. E um dos temas, né, dentro do APSION, né, pode, acho que passar mais uma ali, né, que o APSION é o que é, como a enfermagem obstétrica neonatal se articula neste processo. Vocês vão perceber que durante a apresentação, essa preocupação que nós temos, de modo geral, com a APSION, o projeto teve esse cuidado de fazer com que essa articulação fosse possível também. Mas não tem como a gente falar um pouquinho assim, né? Não tem como fugir, coisa de enfermeira, um pouquinho da história, de que nós éramos muito invisíveis, né? Até a década ali de 60, as mulheres só eram vistas como mães, como uma função materna. Vejo aqui que tem bastante jovens, né, estudantes, também residentes, e que não tinha outra forma de enxergar a mulher como se oportuniza enxergar hoje. Então, as mulheres só existiam mesmo como mães, era a função de procriação, e houve uma explosão, né, em relação à questão a gente chamava de baby boom, né? Em relação à explosão da população, um crescimento muito grande, e tinha que ter filhos, filhos e filhos, então eram décadas de que as mulheres tinham de 5 a 10 filhos. Eu já vi numa família de 7, 2 mortos, 5 irmãos vivos, então já grande isso, minha mãe era jovem, né? Minha mãe da década de 50. Então vocês vejam que não faz muito tempo atrás, né? Não é um passado muito distante, e onde a mulher só tinha uma função reprodutiva mesmo. Mas depois houve uma preocupação muito grande, como é que vai fazer com toda essa gente, né? Em relação ao controle da natalidade, onde se queria que as mulheres não tivessem também tantos filhos. Houve também a situação com a institucionalização dos partos e nascimentos, a questão das cesarianas e o aproveitamento desse procedimento para realizar laqueaduras.
e que depois uma portaria em 96, né, bem depois, né, veio proibir esse tipo de prática, então não se faz a laqueadura intraparto, a não ser que seja realmente uma situação muito necessária e de risco de vida dessa mulher para uma futura gestação. E, gente, só em 1970 que houve o reconhecimento do aleitamento materno e saúde da criança. Em 1970. Então, assim, para quem sofreu esse período, né, ali quando teve a explosão, né, a gente lembrar um pouquinho da geração leitinho, né, que tomou leite de latas e que tiravam fotos e fotos, né, atrás do leite. Eu acho que eu convido vocês a folhear os álbuns de família e darem uma olhada nesses álbuns, alguém, uma tia, uma sobrinha, vocês vão encontrar atrás dessas latas e pilhas, né? Então, foi um dano muito grande, né, que essa geração sofreu, né, introduzindo esses leites artificiais e formas. Hoje até tem umas formas mais balanceadas para situações de mães que não amamentam, mas na época era um leite, não tinha fórmula nenhuma, era leite de vaca em pó, né? E como é também as fórmulas hoje, né? Depois, ali em 1980, lembrar um pouquinho da transmissão vertical do HIV, né? O boom da AIDS, aquele medo todo, né? A situação em que se instalou no país. Então, ter o vírus HIV, você só descobria quando já estava com a AIDS. E quem fez parte da história viu morrer muitos atores, cantores, né? Figuras populares e também nas suas famílias, né? Mas depois, com isso, logo avançou a questão dos terapias antirretrovirais, as testagens, né, do HIV em gestante, porque até então no pré-natal, na década ali de 80, ali você tinha o quê? Hemograma, parcial de urina e sífilis, né? Não tinha muitos exames, não, eram muito poucos, não precisa ir muito longe, eu recordo no pré-natal da minha filha Bruna, 25 anos atrás, que não tinha esses exames específicos, né? Então vocês vejam o avanço que teve. E lembrando ali da importância, né, no século XX, da saúde, na atenção à saúde das mulheres, em relação à mortalidade infantil, e não muito recente, a Rede Cegonha, em 2011, em que o estado de Santa Catarina, né, eu até comento nas minhas palestras, que foi o último estado a aderir à Rede Cegonha no Brasil, depois de ser puxado a orelha em rede nacional, para todo mundo entender que Santa Catarina achava que estava muito bom, e não estava tão bom assim, na foto, né? Como uma boa enfermeira, sempre tem um rascunho, né? Ontem eu olhei a apresentação, parecia que faltava algumas coisas, assim. Mas eu queria ressaltar também essa questão do direito sexual e reprodutivo, sobre a autonomia feminina, o empoderamento, né? Os movimentos sociais, os direitos das mulheres, a situação de abortamento no Brasil, em que é negligenciada não só pela população, mas pelos profissionais de saúde, que quando somos cuidadores da saúde, principalmente numa situação de abortamento, nós não nos podemos colocar em situação de juízes, e sim na situação de cuidadores de saúde. Porque são muitos julgamentos, né, que a mulher em situação de abortamento sofre. São muitas perguntas na situação de abortamento. Será que tomou comprimidos? Será que fez isso? A senhora caiu? Por acaso foi ir? O que me interessa é o cuidado que eu tenho que prestar a essa mulher em situação de abortamento. E não ali para julgar e ficar questionando como foi, até porque a nossa política não existe e o pouco que tem ainda é falha. 75%, gente, isso para nós enfermeiros é muito importante, das mulheres, elas vão ovular até após os 6 meses de aborto. Então, como é que está essa questão do planejamento familiar, né, em relação aos direitos sexuais e reprodutivos? Então, é muito importante que a gente tome esse conhecimento. E mais um ponto ali nessa coisa do passado, não muito distante, é a questão da violência, do estupro, né? Que a cada 11 minutos nós temos um estupro de mulheres no Brasil. São 130 por dia, 50 mil por ano. E apenas 10% dos casos de estupro são notificados, somente 10%. Se todos fossem notificados, seria uma média de 500 mil casos por ano no Brasil. Então, assim, como que estamos fechando os olhos para isso? Né? Qual é a consciência, qual é a responsabilidade, né, de todo ser humano, de toda a população, do gestor, das políticas públicas em relação à questão do estupro? É cultural e parece que só acontece
em outros locais. Parece que só acontece se a mulher está de saia curta, mas aí quando usa burca, qual é a justificativa que tem? Né? Então, que a questão do estupro é importante, e muitas mulheres não falam, se sentem acuadas, como a deputada Ana Paula colocou, são 4 representantes mulheres nessa casa, né? E nós, enfermeiras, vivemos fugindo de atribuições políticas, né? Eu até me confesso aí que eu fugi de alguns convites durante muitos anos, porque você acaba entrando em outras lutas, né, pelas mulheres. E também lembrar que um país se reconhece se ele é pobre ou se ele é rico pelo seu indicador. Não tem outro jeito. Então, nós, enfermeiros, né, obstetras, obstetriz neonatal, né, a gente não pode esquecer disso. Que qualquer país de primeiro mundo que você visitar, uma das primeiras informações que tem é o indicador de como está, o indicador de mortalidade materna. Porque quanto maior a mortalidade materna, né, mais pobre é esse país. Mais mulheres negras sofrendo discriminação, mais violência, mais estupro, né, sem política de aborto, sem assistência humanizada no pré-natal, parto e nascimento. Então, o seu país, ele vai dizer se é pobre ou se é rico, é pelo seu indicador de mortalidade materna. E lembrando que no Brasil, do Iapoque a Chuí, a gente tem indicadores bem diferentes. Então, nós temos Brasis diferentes dentro do nosso próprio país. Pode passar. Então, o APSION, a sigla parece meio futurista, assim, né? É o aprimoramento e inovação do cuidado, do ensino em obstetrícia e neonatologia. Aqui tem os parceiros, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, a EBSER, a Abraue, o IFF, a Fiocruz, o Ministério da Saúde, são todos parceiros nesse projeto. E agora eu vou estar falando e apresentando um pouquinho dele para vocês. Então, a proposta, ele propõe a qualificação dos seguintes campos de atenção do cuidado, que é o parto e nascimento, o planejamento reprodutivo pós-parto e pós-aborto, atenção à mulher em situação de violência sexual e o aborto legal. Então, o objetivo dele todo é reformular e aprimorar os processos de trabalho das instituições e fluxo de adequação de acesso, cobertura e qualidade do cuidado. Então, os hospitais elencados foram hospitais de ensino, onde tinha realmente essa questão da formação e que houvesse assistência nessa área. Aqui a gente tem, falando um pouquinho da organização. Aqui no cantinho de vocês, à esquerda, ele fala um pouquinho no cantinho está o AMIL, que é a aspiração, né, intrauterina, né, no abortamento. Fala do DIU, fala a questão ali do ensino, mas principalmente, uma das prioridades é a questão do parto e nascimento. Então, dentro do APSION, também está inserido a questão da inserção do DIU no pós-parto e pós-aborto, onde as instituições que não fazem, e pelo que eu vi assim, nos projetos, é a grande maioria, elas vão estar inserindo, né, e tendo capacitação para a inserção do DIU pós-parto e pós-aborto. Há um tempo atrás, eu não sei se recentemente quem é aluno, tinha uma discussão de que o DIU pós-parto e pós-aborto tinha muita expulsão, e hoje os estudos mostraram que pode haver um pouquinho mais de expulsão, mas o desfecho final é de que o DIU dure muito mais tempo nas mulheres que tiverem inserção pós-parto e pós-aborto. Porque é uma oportunidade, como a gente falou ali, 6 meses após aborto, 75% das mulheres já vão estar ovulando. E após uma gestação, principalmente se a mulher não amamentar, né, nós sabemos que depois de 4 meses já estaremos atingindo esse pico também. Então, isso mostra uma preocupação em relação, se a mulher quiser e desejar colocar o DIU pós-parto, pós-aborto, ela também vai colocar. Aí, dentro dessa bolinha, dessas articulações, ela é articulada com a gestão SUS. Então, a mulher não vai chegar lá e vai colocar um DIU sem ser comunicada. Muito pelo contrário, você vai ter que ter uma articulação com a atenção básica, onde a mulher que está gestante, que deseja inserir no momento de pós-parto, ela já vai sair com o DIU da maternidade. É lógico que ela pode optar por outro método, né, que também seja seguro, ou colocar o DIU posteriormente. Mas é uma opção que a mulher tem e que hoje no Brasil a gente não consegue oferecer. Tem algumas instituições já em maternidades que já têm colocado. Pode passar.
que algumas coisas eu já tinha falado. Então, o Apsion, ele foi composto pelo GEL, que é o Grupo Estratégico Local, e quando a gente coloca como que a enfermagem obstétrica e neonatal estão se articulando nesse processo. Então, houve uma preocupação, né, com os representantes. Então, nós temos representantes da coordenação obstétrica, médico e enfermeira. Nós temos representantes, né, dos enfermeiros obstetras que estão atuando dentro do campo mesmo, né, na prática. Coordenadores da neonatologia, médico e enfermeiro neonatologista. Temos também o coordenador de ensino e pesquisa da instituição, por isso que tem que ser instituições de ensino, hospitais e maternidades com instituições de ensino. Supervisor do programa de residência multiprofissional materno-infantil, ou enfermagem obstétrica, ou outra, né, modelo que tenha na instituição. Programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia. O representante indicado pela gestão do hospital para coordenar as ações do projeto, que pode ser uma enfermeira, em Joinville é uma enfermeira, mas pode ser o médico também, e um representante da gestão local do SUS. Então, vocês vejam que, em termos de representação, o projeto tomou o cuidado de que não houvesse só mais médicos, só menos médicos, mais enfermeiros obstetras ou menos enfermeiros obstetras. Ele se preocupou de ter toda uma representação. E ali na representação da gestão do SUS, a preocupação que houve é ter alguém que fosse do Saúde da Mulher dentro do município e que esteja participando do grupo para articular também as ações que forem ser realizadas, porque muitas coisas vão ter que estar sendo casadas também com a gestão local. Aqui eu acho que eu já tinha falado sobre a composição, né? Que ela vai favorecer a articulação entre os profissionais, a instituição e a gestão local do SUS. Esse aqui foi o primeiro encontro que nós tivemos em Porto Alegre. Então, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, os encontros do GEL, desse grupo, né, de trabalho, né, estratégico, ele está acontecendo em Porto Alegre. Então, agora, dia 16, 17 e 18, nós teremos o segundo encontro. Pode passar. E eu não sei quem é que foi que comentou antes ali na mesa. Deixa eu até me lembrar quem é que foi. Se foi a Mila que falou. Que não tem outro jeito, gente. Se a gente não desaprender o que a gente está fazendo hoje, não existe projeto Apsion que vai dar conta. Desculpa falar. Quem tá aqui, levanta a mão que tem o Apsion aqui em Florianópolis, que está trabalhando? Tem alguém da instituição que está com o Apsion? Não? Não tem ninguém aqui? HU. Porque eu sei que o HU, né, também está representando. Então, é assim, gente, é muito bonito, mas quando você senta com esses profissionais, com esses representantes, para discussão, não está sendo fácil. E eu não estou falando só de Joinville, eu estou falando de discussões com os profissionais nos grupos de trabalho do Brasil mesmo, tá? Tá difícil. Tem pessoas que avançaram um pouco mais nas suas tarefas e outros não. Então, é preciso que esse modelo construído, né, desde antigamente, desde muito tempo atrás, que a gente desaprenda. Se nós não tivermos essa oportunidade de aprender, desaprender e reaprender, o Apsion também não vai a lugar nenhum. Então, assim, é muito bonito, quando você pega para ler, assim, tu fala, puxa vida, que bacana, né? Mas é um engajamento de todos os profissionais. Mas tem uma coisa, assim, que me deixou feliz, por estar 20 anos aí na luta, né? Que pela primeira vez, mesmo depois da Rede Cegonha, por incrível que pareça, a Rede Cegonha era para ter oportunizado isso. Precisava de projeto Apsion, se a Rede Cegonha tivesse, né, seguido as suas diretrizes, seus objetivos, não precisava. Não precisava. Só que daí o que aconteceu? Até a Esther Vilela, em Porto Alegre, ela colocou que todo lugar que ela visitava, todo mundo falava, vocês têm que falar, tem que mexer no ensino. Tem que mexer no ensino. E aquilo começou a incomodar. E foi daí que veio a ideia de realmente, que é um aprimoramento do ensino. Melhorar a qualidade do ensino e assistência. Então, eles vão trabalhar mesmo em hospitais de formação, onde esses profissionais, né, médicos, enfermeiros e todos os outros, né, que compõem a equipe multiprofissional, saia realmente com uma linguagem diferenciada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, desaprender é muito difícil. É muito difícil, gente. Falo por mim, como enfermeira obstetra, que fui capacitada e treinada para fazer episiotomia em todas as primigestas,
E fazia, e achava bonito, fazia bem bonitos pontos ainda. Ganhava 10 da professora ainda. A professora Arnildes não está aqui hoje. Mas ganhava 10 da professora Arnildes. E depois alguém vem e diz, olha, as evidências estão mostrando que não é assim. Eu estou falando de uma prática, né, uma das práticas da obstetrícia. Né? A mesma coisa na NEL, eu entro dentro da NEL. Oi, é hora do soninho, fica quieta aí, menina. Que eu falo alto, meu pessoal, sabe, o cuidado, a preocupação que tem com aquele ser tão pequeno, tão indefeso que está ali, né, de deixar escuro, de deixar... Então, a preocupação desse processo todo. E quem trabalhou na NEL, na minha época, foi em 90, não sei, acho que foi em 96. Meu Deus, gente, aquilo era uma loucura, era um barulho, uns decibéis lá que nós saímos do trabalho, os funcionários detonados, né? E hoje quem trabalha na UTI tem barulho? Tem, não tem como... Está melhorando, né? Mas já tem uma preocupação com esse cuidado, né? Então, não é só obstetrícia, né? A neonatologia é obstetrícia. Então, esse desaprender está difícil. Então, em Joinville, o nosso grupo é bastante calorosa, as discussões, né? Às vezes, emerge algumas dor de cotovelos de um lado, dor de cotovelos do outro, mas, pela primeira vez, estamos sentando médicos e enfermeiros de várias categorias, né? Da NEL e da obstetrícia, principalmente, que é o foco do projeto, para discutir, para tentar desaprender. Né? Então, acho que esse é o convite que o Apsion faz. Né? Não está escrito isso lá na apostila, não, tá, gente? Mas, filosoficamente falando, é isso. Nós vamos ter que desaprender as nossas práticas e reaprender. Negociar o que é possível e trabalhar nisso. Né? Aqui, então, no Apsion, na região norte, foram... Estou enxergando mal, hein, gente? Meu Deus, agora que eu estou vendo que o óculos está... E na região norte foram 14 hospitais, na região sul 19, na região sudeste 15, centro-oeste 11, nordeste 17. Então foram um total de 96, né, instituições. Então foi 100% das instituições de ensino que foram convidadas aderiram ao projeto. Mas eu fiquei sabendo que parece que tem uma instituição que desistiu, tá? Não pense que não dá vontade, tem hora que dá vontade de voltar atrás, porque, né, as discussões calorosas são complicadas assim. Em Santa Catarina foram 18 maternidades, né? Não, das 18 maternidades do sul ali, 5 são de Santa Catarina. Pode passar. Aqui já não dá para enxergar muito bem, mas só para se sentir contemplados aqui, o Carmela, a maternidade Darcy Vargas, os hospitais de Curitiba tem um número muito grande também de representação. Então, Criciúma, o Hospital São José, Florianópolis, o Carmela Dutra e o Hospital Universitário. Joinville é só a maternidade única Darcy Vargas. E eu queria dizer, quando eles falaram da peregrinação das mulheres, em Joinville não existe peregrinação, sabe por quê? Porque elas ficam nas cadeiras e nas macas. Então, não tem peregrinação porque não tem outra estrutura do SUS. Nós só temos essa. Tá? Então, é diferente de Florianópolis, que talvez haja peregrinação, Curitiba, né, capitais, haja peregrinação. Joinville não tem como peregrinar, é vaga zero, ou é ali ou é lá. É só ali mesmo. Tá? Aí fica na maca, na poltrona, até liberar o leito, aquela coisa toda. Então, assim, essa questão do centro de parto normal é urgente, né? Para os municípios aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu acho que de Santa Catarina é isso mesmo. É Criciúma, Florianópolis e Joinville e Tubarão. É isso mesmo. O restante é Rio Grande do Sul. Tubarão é o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então, no primeiro encontro lá em Porto Alegre, tinha uma representatividade bem forte. Mas observou-se uma coisa que as enfermeiras já conhecem também quando tem esses encontros, né? Que podem falar, podem dizer, mas, por incrível que pareça, as representatividades da enfermagem obstétrica e neo eram maiores. Eu não sei, é difícil trazer médico para os eventos, sabe? Então, é uma dificuldade, assim, que os grupos locais estão tendo de estar levando a representação médica para os encontros do GEL, que são os encontros macro-regionais. Pode passar. Então, ali a instância a interlocução, né, dos grupos, né, em especial dos supervisores e mediadores. Então, na realidade, nós temos uma supervisão local e nós temos a nossa mediadora, que é a Cláudia. Ela não é enfermeira obstetra, a Cláudia, ela vem fazer essa
intermediar o processo via ministério, mas eu digo para vocês que é como se fosse uma comissão de frente, assim, sabe? Ela é uma pessoa muito forte, não sei se a Cláudia está aqui hoje, até ela tinha sido convidada, mas não pôde estar presente. Mas ela é uma pessoa que tem, assim, feito com que a gente, em momentos de desconforto e de conflitos, que emergissem, assim, novas ideias e que a gente apaziguasse algumas coisas, né? Então, eu falo, quando a gente sentou para falar do Apsion, isso de modo geral no Brasil, muitas dores de cotovelos e nós engasgados na garganta acabaram emergindo, assim, nas discussões. E isso fez com que a gente sentasse e olhasse também a nossa prática, não só da parte médica, como das enfermagens obstétricas. E o que a gente descobriu? Que a enfermagem obstétrica tinha um protocolo, que a enfermagem neonatal tinha outro protocolo, e que a medicina tinha outro protocolo, e que a residência usava outros protocolos, e que cada um usava as evidências que convinha melhor. Né? Então, esse convite do Apsion a você estudar, né, e ter uma nova estratégia baseada em evidência científica que melhor se adapta com aquela realidade local é que é importante. Então, não é porque Joinville fez de um jeito que o Carmela vai ser assim, ou que o hospital HU vai ser assim, não. Cada local vai estudar qual é a sua necessidade e aonde precisa investir. Hoje a gente está trabalhando no POA, que se chama o Plano Operacional Anual. Acho que pode passar ali. Isso. Então, esse PRO, eu vou falar um pouquinho dele, ele veio, primeiro nós estamos trabalhando com o diagnóstico. Dentro do diagnóstico, os profissionais sentam e avaliam. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Dentro da maternidade Darcy Vargas, existe uma ação em que você trabalha com a questão da discriminação da mulher, do imigrante, do negro, da mulher com portador de deficiência física. Existe alguma ação nesse sentido? Aí você dá uma nota de 1 a 4. Tá? De 1 quando não tem nada, de 2 é quando tem, mas é incipiente, o 3 quando tem e precisa dar uma melhoria, e o 4 é quando está 100%, então esse aqui nós não vamos mexer. Então a maternidade da CIVAG decidiu que nesse item a gente não vai trabalhar porque está funcionando direitinho. Então a gente encerra aquele item ali. Mas veio uma ação assim, uma ação simples, tá? Clampeamento tardio do cordão umbilical. Está acontecendo? Sim, mas como? Como é que está acontecendo? Está se respeitando o tempo? Está se respeitando a primeira hora de vida do bebê de ficar ao lado da sua mãe? Então a gente vai pontuando. E nessas pontuações, fazendo o diagnóstico, nós vamos trabalhar no plano de ação. Tá? Então eu ainda estou no trabalho do diagnóstico. O plano de ação estava sendo um segundo momento. Pode voltar ali um pouquinho, que só tem um... Ah, tá. Equipe, dentro desse trabalho, nós, dentro do GEL, a equipe é de planejamento e monitoramento, né, da ação. E existe também, dentro do portal de saúde das mulheres, acho que agora tu pode passar, isso. A Fiocruz, ela inaugurou. E esse portal de saúde das mulheres também tem uma página do Apsion. Só que essa página do Apsion, ela tem voltada para o usuário e tem voltada para o GEL, para quem é do grupo local. Então, todas as ações que o grupo GEL desempenha, então ele fez o diagnóstico, a gente coloca dentro da plataforma. Então, só tem acesso o grupo do GEL local. Então, o grupo que está trabalhando, né, o grupo de trabalho, ele tem uma senha e pode acessar. Mas vocês todos aqui que não estão inseridos dentro do GEL, podem acessar o portal Saúde das Mulheres. Inclusive tem oficinas, tem webconferências, tem indicações de evidências científicas, e ele trata muito, voltado, né, está dizendo ali a prática clínica, e a atenção à mulher e ao recém-nascido. E eu até dei um toque para as enfermeiras da ANEL, porque até falei com o colega ali, né? Parece que a ANEL ficou de fora, não está de fora, está muito incluída mesmo. Mas talvez esteja... Até eu falei do evento aqui, ai Rose, muito em cima da hora, a gente não ficou sabendo. Eu falei, mas o departamento de ensino não divulgou? Ah, não sei, acho que a BENF é só para obstetriz. Eu falei, não, a BENF é para neonatologia. Então, acho assim, está faltando. As obstetras parece que entenderam, né? As enfermeiras obstetras e obstetrizes, né? Mas parece que a ANEL ainda não entendeu um pouco. Então, dentro desse portal, ele traz tudo que é de evidência de ponta em relação à assistência ao parto, ao nascimento,
de modo geral, saúde das mulheres, do recém-nascido e da criança. Muito bom. Então, vocês podem entrar e fazer a senha e o login de vocês. Pode passar. Pode passar. Mais um pouquinho. Aqui, dentro desse portal de boas práticas também, né, dentro do portal Saúde das Mulheres, tem a apresentação do Apsion, do passo a passo, de como ele acontece. Também diz os locais onde foram contemplados com a Apsion a nível de Brasil, o ponto que está e as ações que estão sendo planejadas. Então, para quem quiser ter mais informação ou quem quiser desenvolver um trabalho de pesquisa nessa área, que já dá para pensar na universidade, também pode estar utilizando a plataforma. Pode passar. Eu sei que ficou apagadinho, quis copiar, né? Então, a plataforma do Apsion, ela tem, como eu falei para vocês, a área pública e tem também a área privativa, que é a do GEL. Então, nessa área pública, vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam, mas mais do que tudo, vocês vão poder também solicitar uma capacitação, mais ou menos nos moldes do Telesaúde aqui de Santa Catarina. Você entra em contato com o Telesaúde e fala, olha, o nosso município está precisando de falar de CIS pré-natal. E eles vão trazer alguém para falar de CIS pré-natal. E no Apsion também, dentro do portal da área pública, a gente também tem essa oportunidade de dialogar com ele e trazer essas webconferências ou mesmo apresentações sobre aquele assunto que está precisando no nosso município ou na nossa região. Então, é uma plataforma bem interessante e ainda é pouco utilizada. Eu acredito que faz o quê? Uns 4 meses? Foi no final do ano que ela ficou aberta mesmo para que todos pudessem acessar. Pode passar. Eu queria aqui também trazer um pouquinho dos indicadores. Tem algumas fotos aí que são autorizadas de verdade, tá? Já que o Corém agora, né, não passou lá, né, a portaria, né? Então, essas estão de verdade, as outras eu tirei, tá? Pode passar. Então, aqui a gente não pode falar assim de saúde, né, e falar de Apsion sem indicadores. Nós sabemos que a maior causa de mortalidade da mulher no Brasil é a hipertensão, segundo lugar, hemorragia, infecção puerperal em aborto. Só queria lembrar que em outros países vem em primeiro lugar a hemorragia e não a hipertensão. Mas o Brasil, essa questão do diagnóstico precoce, a nossa qualidade do pré-natal, já tem chegado mulheres em situação de eclâmpsia mesmo, né? Então, a gente tem perdido algumas mães em relação a isso, tá? As doenças cardiovasculares, que existe essa preocupação na saúde das mulheres, né? Que cada vez mais as mulheres estão infartando, tendo AVC, né? É um número muito grande, assim, em relação às mulheres, e que também há complicações nessas situações em relação ao parto e puerpério. Inclusive, nós tivemos, o ano passado, uma gestante em relação à CIVD, que faleceu também por questões de diagnóstico tardio em relação à hipertensão. Eu acho que pode passar, que eu acho que vai ter uns indicadores melhores. Isso, aqui que eu queria chegar. Então, aqui, dentro dessa organização das políticas, no Apsion, eles enfatizam bem essa questão do parto e nascimento. Até algum dos médicos que trabalharam no nosso grupo falou assim, mas e a atenção básica, como é que fica? Gente, ele veio para isso, tá? Não quer dizer que a atenção básica está perfeita. Por isso que tem o representante do GEL, né, do grupo local, do gestor local, para estar discutindo essas questões. Mas ele enfatiza bem que alguns procedimentos, o Apsion vem assim bem forte na discussão, que é em relação à questão da episiotomia, que está presente em mais de 50% dos partos. Depois ele fala também o uso da ocitocina no trabalho de parto. Depois acho que eu vou mostrar um gráfico para vocês. Tem as instituições públicas de modo geral, com a rede cegonha deu uma diminuída e parece que agora aumentou de novo o uso da ocitocina. A manobra de Cristeler que está proscrita, inclusive nas maternidades a gente tem orientado os profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem a não realizar. Se eu pegar um técnico realizando, não pode. Tem que estar bem claro. E, assim, e quando veio, o Corém se posicionou, a gente deixou pendurado lá no mural, tá? Essa questão, não pode fazer. Mas o médico pediu, então chama o residente, chama o seu outro colega. E agora, recentemente, eu não sei se é verdade, parece que tem na base de dados aí uma publicação sobre o Cristeler, não condenando totalmente, mas eu me recuso a ver esse artigo.
recentemente foi levado para discussão. Parece que eles ficam buscando alguma coisa para justificar a prática, né? Pode deixar aí. Volta. O uso, esse até diminuiu, que é o uso necessário de aspiração, oronasal e traqueal dos recém-nascidos. Eu vou falar como enfermeira obstetra, eu vejo muito pouco essa prática. Me parece que ela está muito instituída ou muito presente, talvez, nos profissionais mais velhos. Parece que eles têm um pouquinho de dificuldade em abandonar, em desaprender a esta prática, entender que o recém-nascido, literalmente falando, vai cuspir fora. Né? Parece que não entende esse processo, então a aspiração. Mas, ao contrário dos hospitais privados, isso acontece com muita frequência, né? A pesquisa Nascer no Brasil traz bastante isso. A questão também da lavagem gástrica, que é uma coisa que também não vejo faz um bom tempo. E a questão do oxigênio inalatório, né? Para quem é das mais antigas, a gente fazia conchinha e ficava ali, né? Com O2 no recém-nascido. E hoje você sabe que não há mais necessidade, inclusive a reanimação no primeiro minuto não utiliza O2. A outra questão importante é a não viabilização do contato pele a pele. Embora, gente, esse é um cuidado fundamental, porque é ele que vai gerar, né, vai acabar fazendo com que todas as funções do recém-nascido, né, entrem em sincronia, melhore a funcionar, o vínculo afetivo pai e mãe. E o contato pele a pele não está sendo respeitado. E isso não só nas universidades, nos privados, mas nas públicas também. E às vezes o contato pele a pele acontece assim. 1 minuto, pode tirar. Isso não é contato pele a pele. Né? Tem a questão do clampeamento tardio do cordão, que é de 1 a 3 minutos, que a gente lá na Darcy Vargas conseguiu, com muito custo, os 3 minutos ali, né? Porque realmente as evidências também são controversas em relação ao tempo, mas se conseguiu. Mas em relação ao contato pele a pele, gente, ainda é um mecanismo falho e fundamental. Então, essa é uma coisa que nós, como enfermeira obstétrica, temos que brigar na nossa prática, e dentro do APSION isso veio muito forte nas discussões. Pode colocar isso. Eu trouxe aqui para ajudar a gente a pensar um pouquinho em relação ao comparativo entre nascidos vivos por via de parto normal no município de Joinville. Dá até dó de ver isso aqui, né? Então, em 2009, nós tivemos 7.536 nascimentos. Desses, 3.827 foram partos normais. Vamos pular ali para 2011, foram 7.800, 3.711 partos normais. E vejam, gente, que depois de 2011, em 2013, mais ou menos, já estava implantada a rede Cegonha em todos os municípios. Tá? A gente já estava falando de rede Cegonha em 2013, onde nós tivemos, foram 7.800 e pouquinho ali, né? E 3.461 partos normais. Agora, em 2016, aumentou um pouquinho, né? Só que aumentou o número nosso de nascimentos também. A gente ficou com, não, ficou na média, 8.031 e ficou 3.806. Então, vocês vejam, a gente não tem nem 50% de parto normal. Na rede básica, na rede pública de saúde. Então, enquanto a gente não tiver um local onde as mulheres, né, de risco habitual possam ter seus bebês sem gerar procedimento desnecessário, intervenções desnecessárias, a gente vai continuar assim. Isso, gente, eu estou trazendo de Joinville, mas pelo que eu vi aqui não está muito diferente. Nós somos referência para alto risco para toda a região, ali da 22ª, quase todas, né? Porque daí pega Araquari, São João do Itaperiú, Barra Velha, São Francisco, alguns, dependendo da patologia, algumas coisas descem também para Joinville. Mas mesmo assim, gente, a gente teria que ficar em 15%, né? Só que hoje a gente está passando de 30%. Aí estabeleceu-se uma meta de 30%, mas ainda passa. A gente não consegue. E uma coisa muito importante para quem está trabalhando em maternidade, que eu acredito que dentro do APSION a gente também vai estar trabalhando isso, acho que nós não chegamos nessa parte, mas é em relação ao CID, gente. Às vezes a menina tem 15 anos, ganhou parto normal, uma beleza, pré-natal ok, alto risco. Eu falei, quem está dizendo que isso aqui é de alto risco? Não, é alto risco, é adolescente? Não. Quando você vai na pontuação, por ela ser adolescente, é 5 pontos. Mas se ela não tiver nenhuma outra comorbidade, não é parto de risco. Então, nós estamos com uma estatística no estado de Santa Catarina subestimado. E lembrando que subestimar e botar mais alto risco
aumenta o faturamento. Não sei de quem que é o interesse, não vou nem comentar. Então, assim, existe isso. Quem está olhando para isso, eu não sei, já foi sinalizado. Dentro da rede cegonha, essa questão de CIDs e de classificar gestações de alto risco que não são. Tá? Ah, ela tem hipotireoidismo. Teve uma gestação normal, um acompanhamento normal, teve um parto normal, parto de risco. Então, tem alguns vieses aí que precisam ser discutidos. Tem algumas questões assim tão importantes em relação a indicadores que eu não posso confiar muito nesse indicador, dizer que a maioria dessas gestantes que fizeram cesarianas foram gestação de alto risco. Não tem como afirmar isso. Diante do preenchimento inadequado da IH, com CIDs de alto risco que às vezes não são, e também os APGARs, eu não sei aqui as enfermeiras obstetras, né? A APGAR de enfermeira obstetra é sempre menor que do médico, né? Não sei como é que é para vocês, mas sempre é menor, né? Mas isso aí a gente está vencendo. Eu acho que é uma coisa que, sabe, está ficando melhor. A gente tem visto diferença nisso. Pode passar. O outro que eu trouxe aqui é a incidência de mortalidade infantil no município de Joinville. E eu fico feliz de ver esse quadro. Muito, porque a rede social judia muito, né? Quando tem uma mortalidade, para aquela mãe a estatística não importa. É 100%. Mas nós, como profissionais de saúde, se nós não olharmos para os nossos indicadores, se a gente não se enxergar nessa foto, não vai ter ação, não vai ter mudança. Né? Então, vocês vejam que em 2009, Joinville tinha uma taxa de 9,42, e em 2017, foi em 2016, nós chegamos a 5,1 para cada 1.000 nascidos vivos. Né? Para quem é aluno aí, o cálculo é esse, a gente faz o número de óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Então, ficou muito bom. E o de 2017, eu liguei para a Ana ontem, porque daí eu não ia mudar ali, mas me parece que fechou, aumentou um pouco, daí fechou parece que em 8. O de 2017 já teve um aumento um pouquinho. É lógico que é meio cíclico, né? Mas se vocês avaliarem, está melhorando. Mas nós temos situações aqui em Santa Catarina, se vocês forem avaliar, até no Tabinete a gente consegue, tem regiões, que eu não vou citar, fica desconfortável citar, que chega a 16% a mortalidade para cada 1.000 nascidos vivos. Sabe? A gente tem que olhar. Então, é um Brasil que aqui é ali, aqui é lá. Então, assim, é bonito olhar também isso aqui. Pode passar. Aqui é a incidência de mortalidade infantil. O laranja lá em cima são os índices de óbitos menores que 7 dias, tá? Primeira semana de vida. Então, também de 2009 a 2016. Depois nós temos os indicadores de 7 a 27 dias de vida que estão em amarelo. E tardia, né? Que é depois de 27 dias, que daí já não é mais recém-nascido, né? Morte neonatal. A partir de 28 dias de vida até menores de 1 ano. Aí já cai bastante também essa mortalidade. Então, vocês vejam que o cuidado com o bebê na sua primeira semana de vida é fundamental. Né? Esse cuidado que a gente tem lá na atenção básica para quem está, né? Por isso que eu falo que o Apsion veio para amarrar essas coisas. A gente discutiu isso. O recém-nascido ganhou alta da maternidade, né? Dentro do projeto Apsion, qual é a função do gestor local? É garantir a visita na primeira semana de vida do recém-nascido. E não perder a oportunidade. O recém-nascido foi fazer teste do pezinho, está amamentando, não está? E, gente, não é só enfermeiro, é a equipe de enfermagem, é o médico, é o pediatra, os técnicos, enfermeiros, a sala de vacina, todo lugar é oportunidade da gente falar de amamentação e ver como é que está esse bebê, para evitar essa morte, né, na primeira semana de vida. Pode passar. Morte materna. Joinville, assim, em 2009, vocês viram que foram um caso, 2010, 4, 2011, 2, 2012, 3, e assim foi. Tivemos um caso em 2016, que foi uma hipertensão, foi eclâmpsia. E, infelizmente, em 2017, nós tivemos 2 casos de mortalidade materna, isso no município de Joinville. Mas eu vejo que o estado de Santa Catarina, se comparado a outros estados, ele tem um indicador de mortalidade materna mais baixo. Mas temos regiões que, dentro dos grupos de trabalho da rede cegonha, tinham um número muito mais alto de mortalidade materna. Então, por outras questões, inclusive tinha profissionais no grupo de trabalho da rede cegonha, quando a gente fez os fóruns estaduais e regionais, que tem regiões que determinado plantão a mortalidade era maior.
você sabia que aquele determinado profissional, ele tinha maior mortalidade materna, por questões aí, N, né, que a gente pode pensar em relação às intervenções. Então, é muito importante também pensar sobre isso. Pode passar. Aqui também a gente trouxe um pouquinho da taxa de prematuridade, com baixo peso ao nascer. Então, ali a taxa de prematuridade em azul e o baixo peso ao nascer em laranja, né? Então, nós temos uma taxa aí de 12 para cada 1.000 nascidos vivos ali no município, né? Caindo um pouquinho, vai 12, 9, 10 de nascidos prematuros, né? A taxa ficou entre a média de 11,5%. A Ana até já colocou ali a taxa de recém-nascido prematuro. E como a colega falou, a Larissa, nós somos referência no município, então todos os prematuros acabam vindo para Joinville. E quando é vaga zero, para quem aqui trabalha no hospital de referência já sabe, quando a gente é vaga zero, não quero saber, vai chegar na tua porta, né? E aí tem que se virar nos 30. O UTI neonatal tem que se virar nos 30, né? E hoje com o UNIR, com essa questão das transferências, então até que o projeto Option fez a gente enxergar muitas coisas novas que estão assim, se estruturando dentro da rede, que já era para ter acontecido, como a regulação de leito, agora vem a regulação de consultas de pré-natal de alto risco, para que tente ser no tempo oportuno, né? Então tudo isso também está dentro do projeto Option, essas discussões, né? Para que a gente evite essa questão de prematuridade. E ainda, puxando a nossa orelha na atenção básica, né? A causa maior ainda é a infecção urinária, né? Então a gente sabe que tem municípios aí que não conseguem oferecer exames em tempo hábil, tratamento em tempo hábil, para essa mulher com infecção. Ainda é a maior causa. Não é a cárie dentária, como disse um determinado político, na rede nacional, não é a cárie dentária. Existem uns questionamentos, não, mas é a infecção urinária. Tá? E também tem outros fatores também que se levam em consideração. Pode passar. Aqui a gente trouxe um comparativo também entre o total de recém-nascidos de baixo peso e com os recém-nascidos de 1 kg a 2 kg 490 gramas. Eu acho que isso é um gráfico um pouco diferente daquela outra versão que a Ana tinha colocado ali, que ela apontou lá da vigilância. Pode passar. São dados do Sinasc, tá? Então, quando a gente senta e olha e fala assim, não, o meu município, eu não trouxe aqui, gente, para dizer que Joinville está feio e bonito, tá? Estou dizendo que a gente está trabalhando nisso, né? Quando você olha para esses números, você fala, opa, porque uma coisa é falar, eu acho que a maioria das mulheres morre disso aí, ó, de droga, porque usa droga e tudo. Não. Você vai sentar e vai descobrir o que está acontecendo, quais são as falhas, o que tem que ser feito, ou o que tem que se deixar de fazer. Lembra do desaprender? O que nós temos que deixar de fazer para que nós não prejudicamos, né, a assistência ao parto, né, ao trabalho de parto e nascimento. Muitas vezes não fazer nada é a melhor coisa que se tem. A Rede Cegonha, ela fez um investimento no aprimoramento das enfermeiras obstétricas no Brasil, onde as enfermeiras obstetras de instituições que estão na prática eram convidadas a ficar 16 dias, ou no Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Sofia Feldman. E eu recordo assim de uma mulher que chegou já no estágio de fase ativa de trabalho de parto, ela não tinha acompanhante, porque demorou para ele chegar, ele veio do trabalho, ele chegou bem depois. E eu toda animada, queria implementar todas as práticas possíveis que eu sabia, né? Era o uso de bola, era massagem, era musicoterapia, e lá tem escaldapé, tem isso. Aí a gente foi, eu não quero nada disso que vocês estão falando aí, tá? Eu só quero que vocês apaguem a luz e me deixem quieta. Aí eu fiquei bem quietinha mesmo, juro que eu fiquei. Né? Então a gente também não fazer nada também é muito bom. Aí ela só falou assim, eu quero sentar no banquinho ali, e daqui a pouco o meu neném vai nascer, eu já sei como é que é. Estava eu e a Ana nesse parto. E aí ela sentou ali e ali nasceu. Nós não fizemos nada mesmo, tá, gente? Só paramos o menino para não cair. Né? Porque ela não queria que fizesse nada, ela não queria música, ela não queria som. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente está na condição de residente, de aluno, a gente se empolga muito, né, com as ofertas das boas práticas, das tecnologias leves, né, de baixo custo. Mas oferecer é uma coisa, mas a gente não pode obrigar também a mulher, né? Só que o importante é que a gente tenha o recurso à mão. Isso é fundamental. E que saiba quando utilizar também, né? Às vezes os estudantes falam, põe na bola lá, põe lá, não sei o quê. Tá, mas por que você vai estar oferecendo esse recurso, né? Às vezes a mulher pede, é diferente, né? Mas por que você está oferecendo? Não sei, agora não é hora da bola? Eu falei, não existe uma sequência, né? Então, às vezes, a gente tem que explicar também para o aluno isso. Então, essas tecnologias no Option estão sendo bem comentadas.
Então, ele vem buscar abarcar seus 3, né, âmbitos de intervenção, compreendidos como indissociáveis, que é a formação, a atenção e a gestão, refinando o pressuposto de indissociável, né, que isso já era para ter acontecido com a Rede Cegonha. Os objetivos gerais é qualificar os processos de atenção, gestão e formação relativos ao parto, nascimento e abortamento, nos hospitais com atividade de ensino, incorporando os modelos com práticas baseadas em evidência científica, humanização, segurança e garantia de direitos. E nessas discussões do APSOM, às vezes surge uma discussão assim, mas quem disse que o jeito de eu fazer não é uma evidência científica? Essa é uma discussão muito forte, assim, que às vezes tem dentro do grupo de trabalho, sabe? Mas quem disse que não é evidência? Está aqui, ó, tem um artigo publicado no Up to Date, né? Aí você vem com os guidelines lá, com as diretrizes, né? Então, na realidade, tem que ter um consenso entre os profissionais que estão no GEL, que estão trabalhando, existe um consenso em relação ao que vai ser utilizado e o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Unicef, pela OPAS, né? Então, não é baseado no achismo, não. É que a gente sente para fazer esse exercício. E como eu digo, volto a dizer, não é fácil fazer esse exercício. Pode passar. Nos específicos, a gente já falou da qualificação do ensino, o exercício da obstetrícia e da neonatologia. Aí volta aqui o convite, né, para a gente se associar na ABEF, ter a nossa carteirinha no Corém de enfermeira obstetras e obstetriz, é importante isso. Promover a incorporação das diretrizes nacionais do parto, nascimento, né, a diretriz de atenção à gestante. Fortalecer as ações de saúde sexual e reprodutiva. Ali a gente fala do anticoncepcional pós-parto e pós-aborto, né? E em relação à questão da inserção do DIU também nesse processo. Só lembrando que esse processo da inserção do DIU no pós-parto e pós-aborto está inserido o enfermeiro. Nós ainda não tivemos o treinamento, por exemplo, na Darcy Vargas, eu não sei aqui como é que está o HU e a Carmela, mas os enfermeiros também vão inserir, tá? No pós-parto e pós-aborto. Então, esse projeto vem para qualificar, treinar e qualificar médicos obstetras e enfermeiros obstetras para a inserção do DIU que trabalham no campo, em centro obstétrico, tá? A implementação da atenção humanizada às mulheres em situação de violência. Eu não sei como é para vocês, mas Joinville, assim, cada dia que passa, chega as mulheres para ter seus bebês com braço roxo, com olho roxo, e a história é sempre a mesma. Eu caí da escada, né? Eu bati no armário, a porta veio, né? E o que você vai fazer por uma mulher que vai ficar 2 dias ali, né? Às vezes a gente consegue fazer muita coisa. E muitas vezes a gente não tem. Como é que eu vou dizer que ela está mentindo, né? Às vezes não é o momento dela de falar. Mas a gente tem que observar esse tipo de situação. A própria violência, né, contra a mulher, sexual contra a mulher no trabalho de parto e nascimento, não só pelos profissionais de saúde, mas pelo companheiro. Às vezes a gente está com o acompanhante e acha que ele é a melhor pessoa para estar do lado e ele fala, vamos parar de gemer aí. Pô, tá gemendo muito alto. O cara fala isso para a mulher na frente da gente ali, né? Cala a boca, cala a boca. Né? Então, que a gente fique atento também às situações de violência. Não é só olho roxo e braço roxo, não. Tem outras situações, né? A questão da violência obstétrica, que está instituída, né? Que é uma coisa que nós vamos ter que desaprender. Muitas práticas hoje inadequadas são até consideradas violência se a mulher não consentiu aquele procedimento ou não foi comunicada aquela prática. Né? Então, a gente percebe que, às vezes, dentro da residência mesmo, tanto da enfermagem como da residência da medicina, que entra na neonatologia, não se pede licença para a mulher. Você vai fazer um toque na mulher, não se pede licença. Né? Então, assim, essa questão também da presença da figura masculina, né, na assistência à mulher também é muito forte. Né? E hoje, cada tempo que passa, a gente percebe também que tem mais mulheres médicas atendendo. Gente, eu não estou aqui condenando a presença do homem, muito pelo contrário. Né? Porque nós temos médicos também que, olha, levanta a bandeira para estar assistindo a mulher. Mas a questão, gente, eu me sentia mais intimidado com a presença do toque masculino, como mãe, como mulher nos meus partos. Né? E muitas das mulheres referem isso. Então, pedir licença, vou te examinar, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por essas mulheres, para que esse ato, em vez de ser um ato necessário, uma intervenção que talvez vá repercutir numa ação, não se torne uma violência obstétrica. Né? A implementação da assistência humanizada à mulher em situação de abortamento. Hoje, o abortamento legal no Brasil, acho que aqui as maternidades, nós somos referência lá. Então, é só para mulheres em situação de violência e anencefalia, tá, gente? Não tem outro. É só isso. É estupro, né? Violência e anencefalia. É a única situação. Nós não temos uma política de aborto no Brasil. Nós só temos essas 2 condições legais que as maternidades de referências fazem.
O problema é que dentro dessa questão do aborto legal, tem profissionais que não fazem. E isso é respeitado, porque de repente está dentro da prática da religião dele, está dentro da prática... Não faz. Então, são poucos profissionais que se dispõem a fazer o aborto legal. E aí a menina fica se enrolando, a menina não, né? O sistema de saúde se enrola, quando vai ver ela já passou de 16 semanas, 18 semanas, 20 semanas, aí já é tarde para fazer o abortamento. E às vezes é nossa sobrinha de 13 anos, às vezes é a filha da minha vizinha de 11, né? Uma recente que a gente teve, né? Não, já tem um tempinho já. Às vezes é a outra de 10 anos, que quando ganhou o neném, lá estava com 11, porque não conseguiu fazer a questão do aborto, e foi uma prática violenta, né? Então, a gente só consegue visualizar, eu falo que pimenta no olho do outro é água, né? Quando está dentro da nossa casa. Quando é minha sobrinha que sofreu o estupro e está grávida de um desconhecido, aí eu consigo pensar na possibilidade de uma política de aborto. E eu falo isso por causa de discussões com colegas de trabalho. Uma coisa é você, eu, Rose, sou contra o aborto? Sou. Imagine, a mulher engravida todo mês vai lá e faz o aborto. Não é essa a questão. É uma política de aborto, onde as mulheres são assistidas. E nós sabemos que tem uma experiência vizinha, não tão vizinha assim, na Espanha, que depois da instituição da política de aborto, houve uma diminuição de 30% de abortamento quando instituiu a política, porque as mulheres eram paradas, elas tinham onde falar, e não era criminalizada só por desejar o ato, tá? Porque hoje a mulher é criminalizada no aborto só por desejar. Só dela pensar, ela já é criminalizada em relação ao aborto. Acho que aqui da articulação do SUS eu já coloquei, em relação ao ensino. Tá, e uma coisa bem importante é que do Apsion é para que nasça daí. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Estimular o desenvolvimento de pesquisa e inovação relativa aos cuidados na atenção ao parto e nascimento. Porque hoje é assim. Aborto, né, saúde sexual, reprodutiva, enfim. O aluno chega, eu quero fazer um trabalho, professora. Que trabalho você vai fazer? Eu quero saber por que a barata da maternidade é branca e do Carmelo adulto é marrom. Não tem nada a ver. Vem cada estudo, gente, que chega a dar num... Sabe, a gente como orientador pega aquele trabalho e fala, meu Deus, que biboca diagonal que esse menino trouxe esse tema. Né? Tudo bem que ele é um pesquisador, é interessante saber por que os vetores, né, insistem em povoar as nossas maternidades, né? Mas não traz nada, não acrescenta nada para essa mulher, para esse recém-nascido. Então, o objetivo é instituir as práticas, inclusive na enfermagem, tem linhas de pesquisa, né? Tem linhas de pesquisa que a gente pode estar articulando e junto às universidades. Então, não tem como você também estar articulando as informações. Então, dentro da própria instituição de ensino, dentro das maternidades e hospitais que estão dentro do Apsion, que saiam de lá pesquisas que vão contribuir realmente para o desenvolvimento e a inovação desse cuidado. Nossa, aqui é muita coisa, né? Os resultados esperados. Gente, eu botei todos aí, tá? Não tirei nenhum. Ele, dentro desses 3 componentes, né? O acompanhamento e redução pertinente da taxa de cesariana, esse é um dos resultados esperados. Ali fala da classificação de Robson. Nesse portal de boas práticas, teve uma web sobre a classificação de Robson. Eu, particularmente, assisti, não gostei muito, mas para quem não conhece, dá para entender. Está lá dentro do portal das boas práticas. Eu achei que o profissional não soube passar, mas dá para entender, tá? Mas eu achei bem legal. Partos normais de baixo risco, assistido por enfermeiras obstétricas e obstetrizes. Até eu coloquei numa das reuniões aí, que a partir do momento que a gente atrelar Hospital Amigo da Criança ao preenchimento da IH por enfermeira obstetra por seus partos assistidos, nós vamos conseguir alguma coisa, senão eu acho difícil. Acolhimento e classificação em riscos em obstetrícia implementados. Então, isso a grande maioria das maternidades hoje já tem. Então, muita coisa do Apsion que a gente está trabalhando já está instituído. Acompanhante de livre escolha no trabalho de parto e alojamento conjunto. Na nossa instituição ali, nunca tivemos problema, gente, com acompanhante, nunca. Desde 17 anos atrás, quando eu tive meu filho, já tinha acompanhante das vagas, antes de existir a lei. Só que isso não acontece nos hospitais de modo geral, não acontece nos hospitais privados. E às vezes a presença do acompanhante, ela é uma presença assim, ó. A mulher vai lá para o procedimento e ele entra só na hora ali para tirar a fotinho, para tirar a foto e botar lá no Insta e no Facebook. Só.
mas ele não participa do processo, ele não participa do todo trabalho de parto, ou mesmo na cesariana de estar junto da mulher, de estar do lado, de favorecer o pele a pele, né, do clampeamento tardio na cesariana também. Ele não consegue ver isso, ele não consegue acompanhar os acompanhantes. Então, assim, na realidade, existe uma negligência também em relação a realmente a presença eficaz e ativa do acompanhante no trabalho de parto. As parturientes com livre dieta. Eu posso dizer que agora lá é livre, tá? A dieta. Não é só gelatina e pirulito. Agora, as parturientes podem comer, porque chega um momento que elas não vão querer mesmo, mas elas podem comer, tá? E tem maternidades que ainda não avançaram nisso. Então, por isso que eu falo, o Apsion veio para avançar aonde não foi, aonde a rede chegou e não conseguiu chegar, né? Os métodos não farmacológicos para alívio da dor, o incentivo à deambulação e a partes em posição não litotônica. Esse da posição não litotônica, eu acho que é um problema de modo geral, assim, né? Porque entre as enfermeiras obstetras e obstetrizes, eu não trouxe indicador, porque não era o foco. É legal, assim, as mulheres conseguem parir na posição que ela desejar, pode ser até deitado, não tem problema. Mas na prática médica ainda é uma coisa que vai aos poucos modificar. Tá? Então, como é que é? A enfermeira pira quando uma médica põe uma mulher de 4 apoio para parir. Fiquei piradinha semana passada. Porque a gente percebe que, de certa forma, um ou outro profissional vê aquela prática e fala, puxa, dá para fazer. E é melhor para a mulher, e ela gostou da posição, né? Um exemplo, tá, gente? Podia ser válido. A abolição da prática rotineira, né? Como a gente falou, do uso de ocitocina. Isso está difícil, de modo geral. A ocitocina no primeiro e segundo estágio, né? De parto, episiotomia, aspiração, que a gente já falou, e aspirar do gás. O clampeamento também já falamos bastante. Recém-nascido com a realização daí nas maternidades, o teste do olhinho, a orelhinha e o coraçãozinho, que são testes de triagem e que pode ser realizado também pela enfermagem. Só não da orelhinha, porque não tem parecer do Corém, quem faz é a fono, né? É a fonoaudióloga que faz. Mas o teste do coraçãozinho e o teste do olhinho, o profissional enfermeiro que teve capacitação pode estar realizando dentro da instituição. Porque senão fica atrelado a um pediatra e às vezes não tem profissional suficiente para fazer em 500 nascimentos por mês, que é o caso, por exemplo, da maternidade Darcy Vargas. A utilização de aspiração manual, que a gente já falou do AMIL, né, após o aborto. A inserção do DIU, acho que foi, né? Serviço das Mulheres. Pode fazer. Só para falar da violência sexual, o município de Joinville está se organizando e reavaliando o protocolo de atendimento à vítima de violência, tá? Isso não só para mulheres, né, mas todas as pessoas que forem vítimas de violência. No campo da qualificação do ensino, qual é o resultado esperado? Programa de integração de serviço, né, formalizado por meio de um contrato com as instituições, o gestor e o sistema de saúde, o hospital ou maternidade. O princípio da privacidade, confidencialidade dos direitos sexuais e reprodutivos, autonomia, né, o protagonismo da mulher presente nos documentos, orientadores dos programas de ensino de hospital, as estratégias educacionais publicizadas, que a gente diga como é feito na maternidade. Hoje nós temos na parede ali na entrada os indicadores da maternidade, que era para ter acontecido já na Rede Cegonha, mas tem maternidades que ainda não estão olhando para isso. E é para colocar lá na parede, para quem chegar está sabendo o que está acontecendo dentro daquela instituição. A articulação do ensino e o trabalho integrado entre as equipes multidisciplinares e as pesquisas de ensino que a gente já falou que é para ser investido nessa ação. Pode passar. Eu acho que aqui também pode passar, já falou. Um dos desafios eu vejo que é a qualificação e a precarização do trabalho. Acho que a Ana Paula até colocou bem isso, dos profissionais. E faz falta, tá, gente? A gente, como enfermeiro obstetra, como enfermeiro neo, não tem um local para descansar. Eu faço plantão noturno. E é bem complicado isso, né? Então, como é que você quer um funcionário 100% para trabalhar com todas essas ações das boas práticas na assistência, se não tem boas práticas para o funcionário, não tem o cuidando de quem cuida? Né? E a qualificação também. E dentro dessa precarização de trabalho, não é só a questão do local para o descanso, mas a questão da falta de material. Eu falo que o enfermeiro é muito criativo porque ele vive na improvisação. A gente está sempre improvisando. E eu queria dizer para vocês, que eu acho que eu até esqueci de comentar lá, mas eu acho que está para frente e comenta um pouquinho. Que essa questão da improvisação faz com que a gente também falhe na assistência, né? A gente acaba falhando, porque nem todo o imprevisto que a gente faz na enfermagem vai gerar um resultado esperado. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. E quem está no sistema público sabe a dificuldade que é
de você ter material qualificado para assistência, né? Eles compram um abacate de uma marca, por exemplo, uma coisa simples, tá, gente? E compram um equipo de outra marca. Aí não, você vai engatar, não fica, né? Fica escapando, solta, aí perde tudo. Alguém já conhece isso? Já viu? Né? Muito. Então, assim, pequenas coisas, mas faz muita diferença no nosso trabalho, né? E as metas coerentes de cada serviço. Então, como eu falei para vocês, de repente a maternidade da Carmela Adulto não vai precisar investir muito na ação do clampeamento e dar 1 hora, né, do contato pele a pele. Por quê? Porque isso já acontece. Mas ela vai ter que investir muito o quê? Nas enfermeiras obstetras assistirem partos. De repente ela vai ter que investir muito, sei lá, na presença do neonatologista na sala de parto, que dentro aqui preconiza, né, na assistência ao recém-nascido. E de repente a nossa maternidade vai ter que investir em parar de usar ocitocina no 1º e 2º estágio de parto, né? Então cada grupo de trabalho, cada GEL, fazendo o seu diagnóstico e o plano de ação, ele vai apresentar para a sua instituição esse plano e dizendo o que vai ter que trabalhar. E todos vão estar trabalhando juntos nesse processo. Por isso que fala que é um aprimoramento e inovação. Pode passar. Isso. Eu queria falar uma coisinha. Pode deixar aí por enquanto. Você sabe que quando a gente falou do aprender e desaprender, quando eu estava vindo para cá, eu fiz tudo direitinho, tá? Eu levei meu filho para o inglês, daí deu um temporal, busquei meu filho no inglês ontem à noite. Tinha uma reunião às 18, deixei ele no inglês e busquei depois que a água baixou, porque lá em Joinville tem enchente também, né? À tarde eu já tinha abastecido o carro, eu tinha calibrado os pneus do carro. Só não deu tempo de lavar, mas eu tinha deixado tudo em ordem. Coloquei a água, o óleo estava ok, beleza. Abasteci, ok, peguei a nota, tá. E quando foi ontem à noite, eu falei, eu vou dar uma revisadinha, ver se está tudo ok. E adivinha o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro. Então eu falei, Felipe, cadê o cofrinho? Mãe, o cofrinho foi confiscado no Natal para comprar um negócio lá. Ah, meu Deus, tu tem dinheiro? Mãe, eu não tenho nada? Eu sou universitário só tem vale transporte e o tique do RU. Se você quiser o do RU, eu não sei se é tique que fala, se você quiser o passe do RU, né, do restaurante universitário, ou se você quiser o vale transporte e trocar por dinheiro, eu tenho, ele ainda riu da minha cara. Gente, eu não tinha nada. Aí eu fui catar moeda. Aí eu consegui 2,20, que eu pensei, se eu passar o de Barra Velha, depois eu entro em outro município e saco num caixa eletrônico, porque às 5h30 da manhã não ia conseguir caixa. Não deu 2,20 e é 2,70. Gente, eu vivi isso hoje. Aí deu umas taquicardiazinha básica, né? Aí eu falei, olha, eu vou me colocar numa posição de pedinte. Como é que funciona um pedinte? Aí eu parei no primeiro posto de gasolina BR, cheguei lá, descabeladinha, assim, todo humilde. Falei, moço, você pode me fazer um favor? Depende. Imagina a hora da manhã, né? Sabe o que é? Então, é que eu estou indo para Florianópolis e eu fui olhar minha carteira e eu não tenho nenhum dinheiro. O senhor não posso passar o débito e o senhor me dá o dinheiro. Daí ele riu, olhou para mim e riu. Isso acontece com uma certa frequência. Aí eu fiquei mais aliviada. E daí ele me deu, eu falei, não, é só R$10, moço, que eu tenho cartão e tudo. Aí ele passou no débito ali e me deu os R$10. Mas o que eu pensei? Aí eu vim matutando assim, sabe? Filosofando aí com meus pensamentos e pensando que se você não planejar direito, gente, é que nem no banheiro e não ter papel higiênico. No banheiro público, né? Aqui em casa a gente dá um jeitinho de ir lá no armário e pegar, né? Vai pro chuveiro. Mas é a mesma, e foi o que eu passei. E eu achei que estava tudo certo. Eu me senti tão bem de ter visto o carro, de ter certificado que o meu filho lá ia levantar cedo para ir para a faculdade sozinho, né? Porque às vezes ele vai comigo. Ele não tinha dinheiro. Ele falou, mãe, eu não tenho. E eu vejo que o APSION, o nosso planejamento, o nosso planejar, o nosso diagnóstico, ele entra na mesma coisa, na mesma situação. Se nós não pensarmos em tudo que pode fugir da proposta que o APSION está trazendo, gente, vai ter falha sim. Ah, mas agora foi combinado que o neném vai ficar lá. Hoje a gente clampeia o cordão com 1 minuto e o neném vai lá para os cuidados. Porque o banho tardio já é feito lá na maternidade, né? Então ele toma banho só depois de 6 horas, então é mais tranquilo, aleitamento materno, tem um pouco mais rápido. Mas aí, de vez em quando a gente pega alguém dando banho no bebê, quer dizer, tá falho, já falhou. Quando eu vejo neném cheiroso, como é que as meninas lá, chegando no alojamento conjunto, é porque tomou banho.
né? Cheiroso no sentido assim, de química mesmo, né? De perfume. Então eu vejo que é preciso planejar. O que eu passei hoje foi o que eu senti, assim, sabe? Que dentro do Opsion, se a gente não tiver esse olhar, né, de planejar e fazer com que todos os profissionais consigam se enxergar dentro do processo e dentro dos viés, essa articulação entre a enfermagem obstétrica, a enfermagem neonatal dentro do Opsion não vai acontecer. E tem uma fala que eu trouxe, que eu não sei de quem é, mas eu achei tão bonito, que sem enfermeiras obstetras, obstetrizes, não é possível construir um sistema seguro de nascimento, na assistência, e agora neonatologistas também, né, gente? Na assistência ao parto normal, ao parto e nascimento. Então eu convido a todos os enfermeiros obstetras a se associarem, e para quem está no GEL na luta, dizer que eu também estou nessa luta, mas eu acredito, quando a gente olha para ele, pode passar, a gente fala assim, não tem que dar certo, né? A Rede Cegonha deu um pouquinho, agora vamos dar mais um gás dentro do Opsion. E estou disposta também a pergunta se alguém tiver alguma dúvida. Obrigada.